Roger Guedes no Cruzeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa especulação e fala também sobre a real situação da renovação automática do contrato de Léo Jardim, goleiro do Vasco, que interessa a Palmeiras e também a Cruzeiro. Te conto também sobre a renovação de contrato de Lucas Ferreira no São Paulo. O atleta tinha propostas maiores do Cruzeiro, do Bahia e o Palmeiras interessado também. As últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre bastidores da renovação de Lucas Ferreira. São Paulo anunciou no final da tarde dessa terça-feira a extensão do vínculo do atacante de 19 anos de idade, que era pretendido pelo Cruzeiro, pelo Bahia, entre outros. O contrato atual, que terminaria em 2027, foi prorrogado até 2029 e o principal, a multa nacional de apenas 40 milhões de reais já não existe. Essa multa é calculada, multiplicada pelo valor do salário. Lucas Ferreira ganhava 20 mil reais por mês. Por conta dessa questão da multa, daria para contratá-lo para qualquer clube brasileiro pagando 40 milhões de reais. O novo acordo prevê um aumento salarial para o Lucas de 6 vezes. Dessa maneira, fica inviável para que qualquer clube nacional possa contratá-lo. E o São Paulo se viu obrigado a fazer o maior contrato de um atleta formado na base, assinando seu primeiro vínculo como atleta profissional em todos os tempos, graças a uma concorrência grande. O Cruzeiro havia feito uma oferta de 150 mil reais por mês de salário, 10 milhões de reais de luvas, além do pagamento dos 40 milhões de reais de multa. O Bahia também fez proposta um pouco inferior a essa, e aí eu queria contar mais um bastidor. Até o Palmeiras entrou na disputa, procurando o staff do jogador e afirmando que se não houvesse renovação do contrato com o São Paulo, o Palmeiras cobriria qualquer outra oferta para ficar com o Lucas Ferreira. Esse risco o São Paulo não corre mais. Com a renovação, o atleta fica no São Paulo, pelo menos até que apareça uma proposta do exterior, e eu já posso contar que há clube alemão de olho na aquisição desse jogador, que tem muitas qualidades e parece ser bastante promissor. Bora falar agora sobre um reforço misterioso no Cruzeiro. Quem acendeu esse alerta foi o Zinho, comentarista dos canais ESPN. Nessa terça-feira, o Zinho contou que, conversando com um familiar do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, ouviu que a Raposa está muito perto de fechar com um atleta que já passou pelo Atlético Mineiro e fez sucesso em outro clube de futebol no Brasil. A partir daí, um monte de gente começou a entender que ele se referia a Roger Guedes, que fez sucesso com a camisa do Corinthians e também jogou no Galo. Posso assegurar que esse nome está descartado. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dos dirigentes do departamento de futebol do Cruzeiro, que assegurou que Roger Guedes no Cruzeiro é fake. Também chegaram a falar de Di Maria, meio atacante argentino que está de saída do Benfica, outra informação desmentida pelo Cruzeiro. Mas Nicola, o Roger Guedes trabalhou com o Leonardo Jardim no Al Rayyan, eles foram super bem em 2023, verdade. Mas o Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no Catar e tem mais 2 anos de contrato. O próprio empresário dele, o Paulo Pitubeira, já havia me afirmado que o Roger Guedes não volta ao Brasil nessa temporada, quem sabe para o ano que vem. De fato, o Cruzeiro busca contratações importantes. O Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional, é uma possibilidade. Se sabe que Valentim Gomes também tem conversado com o Cruzeiro, atleta zagueiro de 21 anos de idade que pertence ao Vélez. Também contei para vocês com a exclusividade que o Alan Franco, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro, virou alvo do Cruzeiro, também já é alvo do Palmeiras. Só para completar, queria repercutir uma informação que veio da Colômbia. O jornalista chamado Pipe Sierra afirma que o Emerson Batalha, atacante colombiano que pertence ao Talleres, mas está emprestado à Juventude, seria novo alvo do Cruzeiro. Essa informação não procede. Primeiro porque o Batalha já tem 8 jogos no Campeonato Nacional e não poderia se mudar para o Cruzeiro. Depois conversei com uma pessoa da Juventude que assegura que não houve nenhuma consulta nem contato a partir do Cruzeiro e que de fato o Clube Gaúcho tem a possibilidade de opção de comprar o atleta a qualquer momento. Hora de falar sobre o goleiro Léo Jardim, titular absoluto do Vasco e pretendido por Palmeiras e Cruzeiro. Qual a real situação do contrato do atleta? Vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro e é baseado nisso que o Cruzeiro e o Palmeiras já abriram conversas com o atleta, tentando a assinatura de um pré-contrato para julho. Mas Vasco e Léo Jardim têm um acordo
uma cláusula nesse contrato atual que prevê a prorrogação automática do contrato por mais um ano se ele disputar pelo menos 50 partidas oficiais do Vasco em 2025. Cruz Maltino deve fazer pelo menos 61 jogos, ou seja, 50% desse número de partidas equivaleria a 31 jogos. Léo Jardim foi titular na derrota contra o Lanús na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, completando seu 26º jogo, o que faz com que o torcedor do Vasco possa respirar aliviado, mesmo tendo recusado 3 propostas oficiais do Cruz Maltino. O Léo Jardim entende que o projeto esportivo e a capacidade financeira do Vasco são problemas. Ele está a 5 jogos de ter uma renovação automática do contrato. Não acredito que o Léo Jardim vai se recusar a entrar em campo daqui até o fim da temporada para que essa prorrogação do contrato aconteça de forma imediata. Diante desse cenário, sabendo disso, que o Palmeiras abriu tratativas com Gabriel Grando, goleiro que pertence ao Grêmio, é reserva por lá e era o plano B no Palmeiras. O Verdão tem convicção de que o Léo Jardim terá seu contrato prorrogado no Vasco e o Vasco não tem a intenção de liberar o atleta. Já o Cruzeiro via no Léo Jardim a possibilidade de trazer alguém para disputar a posição com o Cássio a partir da próxima temporada, mas ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir manter seu goleiro, que é ao lado do Verratti, o principal jogador da equipe. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Novidade importante sobre a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. O empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel há bastante tempo, é esperado nessa quarta-feira em São Paulo. Ele mora em Portugal e costuma atender seus clientes de lá, mas vem ao Brasil para resolver uma série de problemas e pendências. Entre elas, a discussão com o Palmeiras para a renovação do contrato. Leila Pereira tem feito enorme pressão para que o Abel tenha seu contrato renovado até dezembro de 2027, quando vence o segundo e último mandato dela como presidente. O atual contrato do Abel com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro desse ano, ou seja, podemos estar vivendo os últimos meses da passagem do Abel. No início da temporada, em meio a maus resultados do Campeonato Paulista, o Abel chegou a afirmar que era a última temporada dele e que ele iria embora do Brasil. A Leila Pereira esperou o momento ruim passar e agora, diante da sequência positiva, com liderança no grupo na Libertadores, com liderança do Campeonato Brasileiro, ela reforça a intenção da permanência do treinador com direito até a um reajuste salarial. Importante lembrar que Leila e Abel têm uma relação extremamente boa. Importante lembrar que foi a Leila quem acabou com um enorme problema de 5 milhões de euros que atormentava o Abel Ferreira. Ele assinou um pré-contrato com o Al Saad do Catar e vinha recebendo essa cobrança na FIFA. A Leila acabou chegando a um acordo com o clube qatari, envolvendo até uma grana que o Palmeiras receberia de bônus pelo Giovani e descontando também uma bolada a que teria direito o Abel Ferreira. E é baseado nessa ótima relação entre as partes que o Palmeiras quer renovar o contrato do Abel antes mesmo da realização do Super Mundial de Clubes. Hora de informação exclusiva, quero contar que o Cruzeiro também está de olho no zagueiro Alan Franco, 28 anos de idade, argentino, que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Já havia repercutido com vocês nos últimos dias sobre o interesse do Palmeiras. Informação, inclusive, que causou desconfiança no São Paulo. O tricolor tem encontrado muita dificuldade em renovar o contrato com Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas e dentro do São Paulo há a convicção de que existem outros clubes brasileiros trabalhando para tentar convencê-lo a não renovar com o São Paulo para assinar um pré-contrato a partir de julho. Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e um especialista em contratar jogadores em fim de vínculo, é um dos entusiastas da ideia e já levou o nome do Alan Franco para ser avaliado pelo Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que tem carta branca para contratar quem ele bem quiser. Alan Franco, que é desde a temporada passada o principal defensor do São Paulo. Ele havia sido comprado do Atlanta United dos Estados Unidos por R$1,5 milhão desde que chegou ao Morumbi. São 96 partidas com 3 gols e 6 assistências. Hora de falar sobre o Palmeiras, que fez oferta oficial para a compra de Gabriel Grando, goleiro de 25 anos de idade que é reserva no Grêmio. E a ideia do Palmeiras é contar com Gabriel Grando já na janela da metade do ano, de 1º a 10 de junho, quando a FIFA vai permitir que clubes que disputam o Mundial ou não possam se reforçar. O Palmeiras gostaria de levar o Gabriel Grando para a disputa do Super Mundial, se juntando a Everton e Marcelo Lomba. Goleiro muito bem avaliado dentro do Allianz Parque, mesmo jogando muito pouco, foram 7 partidas na atual temporada. Em 2024 ele havia sido emprestado ao Cruzeiro, onde nem sequer estreou.
Proposta do Palmeiras ao Grêmio gira na casa dos 2 milhões de dólares ou mais ou menos 11 milhões de reais. E o Verdão aguarda por uma resposta do Grêmio para os próximos dias para que sacramente esse acordo o mais rápido possível. Repito, a ideia alviverde é ter o Gabriel Grando no Super Mundial de Clubes acompanhando e se tornando um reserva imediato do goleiro Everton. Em relação a Leonardo Jardim, goleiro do Vasco e outro sonho do Palmeiras, informação que o Verdão recebeu é de que o Léo Jardim vai ter seu contrato prorrogado de forma automática pelo Vasco, o que inviabiliza um acordo com o Cruz Maltino. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, agora que ainda falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral pra gente, hein? Se inscreva neste canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? A gente já sabe, né? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço firme e forte no seu coração. Segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.